Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje iremos aprender sobre a absoluta certeza da salvação. E como de costume, iremos iniciar com o nosso texto base, que é João 8, versículo 31 ao versículo 34, que diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão e nunca fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O versículo 32 é bem claro que aquele que conhece a verdade, ela o libertará. Mas libertará do quê? Esta é uma frase que virou bordão no mundo inteiro entre todas as pessoas. Mas o único problema é que não entendem do que a verdade liberta. Como já falamos várias vezes aqui neste canal, o nosso compromisso é com a verdade, e a verdade da doutrina, pois esta é a verdade libertadora, manifestada em Cristo Jesus. Mas, para compreendermos melhor, iremos ler João 8, versículo 34 ao versículo 36, que diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim ficará para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus deixou bem claro que quem comete pecado é escravo e precisa urgentemente de ser liberto do pecado. E vimos também claramente que a única forma de alguém ser liberto é conhecer a verdade que foi revelada através do Filho de Deus. E foi justamente por isto que ele declarou em João 14, versículo 6, que diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amigos, precisamos ter bastante atenção. Não há possibilidade de sermos libertos do pecado sem trilharmos o caminho para podermos compreender a verdade, pois só assim é que podemos realmente alcançar a vida. Meus amigos, esta foi a forma mais simples que Jesus definiu para nós a sua pessoa, para que assim possamos crer que Ele é a única verdade que realmente liberta. Mas libertar do que? É justamente isto que iremos ver em Hebreus 9, versículo 26 ao versículo 28, que diz: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Meus amigos, como costumo dizer neste canal, para um bom entendedor, a palavra certa é o suficiente. A palavra é bem clara quando diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo.
Meus amigos, é aqui que todos nós, sem exceção, somos postos no Código Penal estabelecido por Deus. E como todo Código Penal tem o mesmo princípio, que é estabelecer, exigir a punição de cada indivíduo para resguardar a ordem e estabelecer a justiça. Esta é a função de todo o Código Penal. E o Código Penal estabelecido por Deus não é diferente, meus amigos. Todos os réus serão punidos de acordo com a lei. Por este motivo, estava escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Pois aqui o transgressor é o pecador e a punição exigida pela lei é a morte. Meus amigos, não há possibilidade de burla esta lei, e é justamente aqui que entra o nosso Senhor e Salvador, assumindo o nosso lugar e o nosso crime e pagando tudo o que foi exigido pela lei. Essa é a verdade que precisamos crer para podermos ser libertos do pecado e livres do peso da lei. Pois tudo se resume nisto: onde houver cumprimento da lei, não há mais transgressão. É justamente por este motivo, meus amigos, que a palavra diz que ele se manifestou uma vez para que, através de seu sacrifício, aniquilasse o pecado. Meus amigos, compreender que Cristo morreu por nós é importantíssimo, mas não é toda a verdade, pois a verdade precisa estar em sua completude, porque esta é a única forma dela cumprir o seu papel, que é pôr em liberdade aquele que está escravizado pela mentira. Este é o motivo pelo qual precisamos tomar todo o conhecimento da verdade, pois só assim desfrutaremos da libertação do pecado. Meus amigos, a grande verdade é que Cristo, ao ser levantado na cruz, nos atraiu em seu corpo para nos fazer morrer juntamente com Ele, para assim o cumprimento da lei que exigia que a alma que pecasse deveria morrer seja pago, e todo aquele que crê nesta verdade esteja liberto do pecado para todo sempre. Porque Deus é justo e justificador e irá separar o inocente do culpado. Mas, para compreendermos isto com mais clareza, iremos ler Naum 1, versículo 3, que diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Meus amigos, a palavra é bem clara: o Senhor jamais inocenta o culpado. É aqui que temos que entender que todo aquele que peca é réu e digno da punição da lei, que é a morte. É justamente por este motivo que precisamos crer em nossa morte e ressurreição com Cristo, porque esta é a única e grande verdade que declara que o réu ou o pecador foi punido pagando tudo aquilo que a lei exigia. Esta é a única e grande verdade, porque traz todo o cumprimento da lei em Cristo. Porque escrito está: se houve cumprimento da lei, não há mais condenação, porque a lei foi cumprida e o réu está justificado. Meus amigos, em Cristo tudo isto é cumprido. Agora está em suas mãos dar crédito à única verdade e ser libertado do pecado. Porque está escrito: conhecereis a verdade e ela te porá em liberdade. Pois
É só assim que a água pode ser transformada em vinho.